essa casa derrubada até o fim do ano. Nós precisamos derrubar essa casa. Toda hora que vocês passarem na frente, ali dando uma... A próxima, né, João? É a próxima aqui, grudada aqui na igreja. Quando você passar em frente, fala: Senhor, derruba essa casa. Derruba essa casa. E nós precisamos de dinheiro. Então, para isso, nós vamos conseguir, né, esses recursos que nós cremos que podemos ter pela fé e pela fidelidade de cada um de nós, né? Pela fidelidade de cada um de nós. Meus irmãos, o texto dessa manhã se encontra registrado na continuação do texto de domingo passado, de João, o Evangelista, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 9, né, nesse texto da Palavra de Deus. O texto da Palavra de Deus diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Palavras direto da boca da pessoa de Jesus Cristo. Verdade absoluta, conforme nós vemos. Na semana passada, eu falando nesse texto, eu falei de 3 verbos no capítulo 15, logo no comecinho, são 3 verbos na sequência: crer, permanecer, e eu usei a segunda conjugação para ter um paralelismo. Eu lembro que eu falei para vocês que na conjugação no português, as palavras em verbo terminam em ar, ir, e aí nós temos então a palavra crer, né, na terminação terminada em er,
Nós temos permanecer, terminado em er, e frutificar, terminado em ar, não me ajudava no paralelismo. Então eu pus frutecer, né? Crer, permanecer e frutecer. São essas palavras do próprio Senhor Jesus na semana passada, né? Nesse tempo, conforme eu falei para os irmãos. Há muito tempo atrás, lá na minha igreja do Brasil, foi um senhor dar um testemunho, um senhor do Rio de Janeiro. E aquele senhor, ele tinha uma vida em que ele conseguia tudo o que ele queria. Através de trabalhos na religião dele, ele conseguiu matar algumas pessoas. Segundo a palavra dele, nos trabalhos que ele fazia, ele chegou a matar 14 pessoas. Mas ele conta que existia no coração dele, embora ele tinha todas as coisas, materiais, muita comida, muito carro, casa boa, e tinha tudo, ele tinha uma tristeza no coração que o levava a ter uma vida totalmente infeliz. A esposa não tinha ideia por que ele era tão infeliz daquele jeito. E ele, diante daquela tristeza toda, ele pensou no coração dele: eu queria 3 coisas simples. Eu queria amor, eu queria alegria e eu queria ter paz no meu coração. Mas eu não consigo sentir amor, nem alegria e nem paz no meu coração. Ele, contando o testemunho dele, ele conta que um dia pela manhã, num sábado, ele arrumou uma arma, que ele falou: o único jeito de acabar com essa minha consciência, essa minha insatisfação, eu acabar com a minha vida. E ele preparou tudo que fosse possível para que a esposa fosse para a feira. E ela saiu com as filhas dele, e ele pegou o revólver e colocou em cima da televisão. E ele falou assim: bom, enquanto ela está indo longe, eu vou descansar um pouquinho e eu vou dar cabo da minha vida. E disse que antes de tomar aquela atitude radical, já de insatisfação na vida dele, porque nada satisfazia o coração dele, ele ligou a televisão, naquele tempo era na TV Bandeirantes, e estava pregando o Jim Swaggart. Não sei se os irmãos lembram, né? Um antigo pregador. E por ironia do destino, por não sabe-se como, o pregador na televisão falava assim: olha, você que está hoje pronto para tirar a sua vida, você já se preparou para o pior, porque você não sente no seu coração, você não sente amor, você não sente alegria e você não sente paz no seu coração. Eu quero dizer para você, se você quiser ter paz, alegria e amor no seu coração, você tem que abrir o seu coração, entregar o seu coração para Jesus, aí onde você está. Ele, sentado naquela poltrona, ele ficou assustado. E ele falou: esse homem está falando comigo? E aí disse que o pregador continuou dizendo assim: não faça o que você está com isso no seu coração. Não tome essa atitude no seu coração. Para, medita, abre o seu coração em nome de Jesus que eu vou orar por você. E ele falou: está falando comigo. E disse que o pregador falou assim: agora você se ajoelha aí onde você está. Ele se ajoelhou e falou assim: agora eu vou orar por você e eu quero que o Senhor dê para você a alegria, a paz e o amor que você tanto necessita e porque você tanto busca no seu coração. E ele abriu o coração para Jesus. E ele falou que na hora que a televisão falava com ele, e ele ali ajoelhado, ele falou que começou a haver uma transformação no coração dele, um amor invadiu o coração dele, uma alegria inexplicável no coração dele, e ele resolveu romper com tudo que tinha de errado e contou para a esposa dele. E falou assim: hoje nós vamos na igreja dos crentes, vamos lá na igreja dos crentes. E eles aquele dia foram na igreja dos crentes, e ele falou que a palavra do pastor confirmou o que estava no coração dele. O pastor fez um apelo: quem quiser receber Jesus no coração, e ele foi à frente de novo. E ele falou com o pastor: o que eu mais quero é amor, alegria e paz no meu coração.
rompeu com tudo aquilo que anteriormente ele tinha se comprometido. E aí virou um homem de Deus, consagrando o seu coração para Deus. E ele falou que a cada pregação, que a cada hino cantado, que a cada momento, sermão pregado na igreja, ele sentia no coração uma alegria indescritível pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. E ele então, depois daquela experiência tão radical e diferente de tudo que eu já ouvi, ele saía nas igrejas dando testemunho do que o Senhor fez no coração dele. Esse texto que nós acabamos de ler para os irmãos é um texto que eu chamo texto de formatura, texto de discipulado, texto que fala, esse texto fala daqueles que atingiram um patamar num momento específico, onde o Senhor promete para o coração deles amor, alegria e paz. Mas acontece que nós sabemos que haveria outros problemas difíceis na existência, mas Jesus está prometendo que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu preciso contar mais uma história para vocês que eu já contei anteriormente. Jesus veio da eternidade, Filho único do Pai, antes que existisse tempo e espaço. Não existia nada. O que nós chamamos em teologia de ex nihilo. Não tinha absolutamente nada. Quando se pergunta assim, o que tinha antes do tempo? Era o nada. Mas Deus na eternidade gerou do próprio coração o seu próprio Filho. Quando de fazer o planeta e fazer o cosmos e tudo que existe no cosmos, no pecado do homem, imediatamente Jesus poderia ter vindo. Mas ainda não havia acontecido a plenitude dos tempos, que Deus o enviaria. A plenitude dos tempos foi para que o homem reconhecesse o grande erro e pecado. Então, meus irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós lemos o livro na perspectiva de uma narrativa descritiva de que o próprio Deus quer que os homens leiam e entendam aquilo da maneira que é. Lendo ali, o Senhor fala conforme as coisas aconteceram. Deus criou esse mundo em 7 dias. Quem estava lendo no deserto com Moisés, sabiam que na cabeça dele não existia milhões e milhões e milhões de anos. Mas o que Deus quis comunicar com ele foi a literalidade daquilo que havia escrito. Nada havia. Por que então, conforme eu repeti anteriormente, por que não aconteceu da vinda de Jesus logo quando o pecado entrou no coração de Adão e Eva? A gente pode pensar um pouquinho, porque quando Eva come o fruto, conforme a palavra de Deus, não acontece nada. Enquanto ela comeu o fruto, não aconteceu nada. E diz o texto que ela fala para ela, vendo que é agradável aos olhos, bom para se ver, desobedecendo a ordem do Criador, que não era para tocar naquela árvore, mas instigado pela serpente, ela comeu, não aconteceu nada. Mas quando Adão come, ele vê que ele errou, que ele desobedeceu, que ele pecou. E ela imediatamente também percebe que ele pecou. E naquela viração do dia que tinha os cultos de adoração a Deus, na presença de Deus, eles resolveram então se esconder, e o Senhor Deus chega e pergunta ali no Éden, onde é que vocês estão? Como se Deus não soubesse. E eles falam, nós estamos aqui, nós estávamos nus. Mas quem fez ver que vocês estavam nus? E ali o texto sagrado fala que Adão e Eva cozeram para eles algumas folhas cobrindo a sexualidade. Imediatamente, por causa do pecado, um animalzinho vai morrer. E sangue vai ser derramado. Começa ali. E no sangue derramado, com Adão e Eva, na vestidura, na vestimenta, começa o processo então de retirada deles do jardim, que nós chamamos do Éden, que a palavra fala que é assim, e eles então tiveram que viver fora. Imediatamente Jesus poderia ter vindo, mas não veio, porque esperava a plenitude dos tempos. Quando ele vem na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, para que nesse tempo eles reconhecessem o horror do pecado que aconteceu na raça humana.
Irmãos, quando vocês veem comigo essas leis do Velho Testamento, leis duras contra o pecado, quando você vê a crucificação de Jesus, uma coisa horrível, é para que nós nos mentalizemos e possamos perceber o horror que é o nosso pecado na presença de Deus. Horrível. E aí então Jesus vem, nasce em Belém, por problemas políticos vai para Nazaré. Nazaré é a cidade mais antiga do mundo, nem é citada na Bíblia, de tão insignificante que ela era. Eu lembro da palavra do profeta que fala: e tu, Belém Efrata, das menores da cidade de Judá, de ti me sairá aquele que é desde os dias dos tempos eternos. Mas ali em Nazaré ele vai crescer. Na idade, da maioridade, com 30 anos de idade, ele se desloca para o ministério dele. Passa por uma cidade chamada Itápolis, uma cidade romana, indo em direção ao Mar da Galileia. Em Itápolis é uma cidade mais ou menos uma cidade romana com mais ou menos 14 mil habitantes. Eles têm ginásio, eles têm quadra de esportes, eles têm esgoto, eles são cultos, eles são preparados. Mas Jesus passa de largo diante de Itápolis e vai direto para o Mar da Galileia e vai exatamente para Betsaida. De Betsaida, Jesus pega 5 meninos. Nós pensamos nos apóstolos, né? Pensando que eram homens já de idade. Não, Jesus pega 5 meninos: Pedro, Tiago, João, Filipe e André. Meninos que acabavam de ser rejeitados da escola rabínica. Então, quando uma família ela tem a sua criança, uma família judaica, o maior sonho do pai é que aquele filho se torne um rabino. Seria hoje o maior orgulho que um pai teria é se o filho dissesse: pai, eu quero ser pastor, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer curso de teologia, eu quero ser ordenado pastor, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer meu doutorado, eu quero servir ao Senhor na pregação do Evangelho. É a maior alegria para um pai. E eles pequenininho, assim com 12, 13, 14 anos, João era o mais novinho com 12 anos, Jesus passa então, e aí vocês leram comigo que não fosseis vós que escolhesseis a mim, mas eu vos escolhi, porque o menino, ele tinha o privilégio de escolher o seu rabino, e todos eles foram escolhidos pelo rabino. Mas chegou em determinado ponto, como eles têm que saber o Tanar de cor, a Velho Testamento de cor. Se você quiser ser um rabino, você precisa saber a Bíblia do Velho Testamento inteira de cor, em hebraico. Vocês falam: pastor, isso existe hoje? Existe aqui em Nova York ainda, existe lá em Jerusalém. Crianças que já começam a decorar a Bíblia. E a coisa funciona assim, para vocês terem uma ideia. O rabino fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O menininho, ele fala: deitar-me fazem passos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele responde ao menininho: a terra, porém, era sem. Ele tem que falar a sequência, senão ele é rejeitado da escola rabínica. E eles todos, esses 5 que eu falei para vocês até agora, e mais os outros, eles foram recusados da escola rabínica. E Jesus chega para eles e fala assim: agora vocês vão me seguir. Jesus está querendo com eles que eles aprendam. Na caminhada cristã, você e eu aprendemos com Jesus. A cada momento, a cada passo. Você e eu somos chamados a aprender. Até hoje, amo aprender. Amo aprender. Gosto da palavra de Deus. Gosto de descobrir as coisas da palavra de Deus. Mas você fala: pastor, já está com 40 anos de ministério, mas eu amo saber de Deus. Quando eu ouço uma coisa fora da palavra de Deus, uma torção da palavra de Deus, aquilo me dói no coração. E eu lembro as palavras do profeta, quando ele vai dizer assim: o meu povo perece por não conhecer a palavra. Meu povo perece por não conhecer a minha palavra. Aí, meus irmãos, eles começam então a ser discípulos de Jesus. O que é ser um discípulo? Discípulo é aquele que vai andar igual ao seu mestre, ele vai comer igual ao seu mestre,
ele vai guardar as palavras do seu mestre. E eles guardaram tanto a palavra de Jesus, que depois de 35 anos, quando começa a escrever o texto sagrado, eles lembram de detalhes, porque Jesus encapsulou na cabeça deles as parábolas, o texto sagrado. E eles têm que andar como mestre, caminhar como mestre, falar como mestre, ir no banheiro como mestre. Ele imita o mestre em todas as coisas. Tanto é que lá no final, quando o apóstolo Pedro ainda não era apóstolo, mas ele negou Jesus, e eles falaram, não, mas esse também andou com ele. Eles sabiam, porque eles sabiam como é que andava Jesus, eles sabiam como é que se alimentava Jesus, eles sabiam como Jesus orava, e eles sabiam, falavam, não, eles são discípulos. Discípulo é iguais ao seu mestre. E aí o que eles aprenderam, se você for ver comigo no Evangelho de João? 20 dias do ministério de Jesus, aqui no texto de João. Primeiro, eles estavam ali no Caná da Galileia. Jesus faz o milagre do vinho. Água se transformou em vinho. A água é simples, quimicamente falando é simples. O vinho, a composição do vinho, ele é extremamente complicado e precisaria, segundo os estudiosos, a força da nossa galáxia, a energia da nossa galáxia, para transformar a água num copo de vinho. E Jesus, porque é divino, porque é Deus encarnado, faz o vinho numa oração simples. E ele faz não só uma taça, mas ele faz ali 8 metretas com mais de 120 litros de vinho, ali numa oração. Os discípulos estão vendo isso. Ele é o bom vinho em relação a um vinho que não era bom, que era o vinho do Velho Testamento. Depois, no capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos e fala com Nicodemos: Nicodemos, importa que você seja gerado do alto, que você nasça do alto, que você seja regenerado. Ele fala assim: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Pensou em reencarnação? E Jesus fala assim: não, o texto fala assim, socorreu Jesus. E ali Jesus fala assim: é necessário que você seja gerado do alto. Depois no capítulo 19 de João aparece Nicodemos. Mas aí no capítulo 4, nós vemos agora Jesus conversando com uma mulher. O que os discípulos estão percebendo na conversa de Jesus com os discípulos? Ou de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana? Primeiro, ele conversa com um homem de boa reputação, fala com uma mulher de má reputação, um homem culto, uma mulher inculta, um homem rico, uma mulher pobre, porque ele está acima de diferenças culturais, sexuais, econômicas. E os discípulos começam a perceber que a vida de Jesus é uma vida além da normalidade das coisas. Aí nós vemos no capítulo 5, curas e curas, e acontece um monte de curas, até que chegou nesse momento aqui, que eu estava falando para os irmãos, que é um momento de diplomação. Jesus falou assim: olha, eu estou despedindo de vocês agora, eu vou para o meu Pai, e vou enviar para vocês o meu Espírito. Então, é necessário que vocês creiam, é necessário que vocês permaneçam em mim, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E vocês precisam de frutificar. Como é que o crente frutifica? Se ele não gera no seu próprio coração o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o texto fala assim: contra essas coisas não há lei. E o crente em Jesus, ele é chamado a frutificar na oração, na leitura da palavra, na proclamação da palavra, no evangelismo. Todo esse processo, Jesus está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ver nessa manhã, que ele está chamando os discípulos nessa diplomação do próprio Senhor Jesus. Eu lendo aqui no final do capítulo 14, dentro da contextualização, dizendo assim, Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavra de Jesus nessa diplomação, aqui no final do 14
de 27 até o 31. Não turbe o vosso coração, não interrompa o curso normal da sua vida de fé e dependência de Deus. Continue no processo, não turbe o coração, fique firme no Senhor e não se atemorize por causa das adversidades, mas vai a segurança dele. Jesus continua dizendo: ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Jesus está dizendo: eu vou fisicamente e volto espiritualmente através do meu Espírito Santo. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Olha a importância de você e eu termos a mentalidade da vida do crer, né? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo, para que o meu Pai saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então a palavra de Jesus é: não turbe o coração, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Mas no texto específico, no versículo 9, ele diz o seguinte: como o Pai me amou, eu também vos amei. Se é inegável na palavra de Deus o amor de Deus pelo Filho. E aí cabe para você e para mim hoje que quando a Bíblia fala de amor, não é o amor de literatura, o amor da novela, o amor do filme. Quando fala do amor de Deus, não é um amor que eu chamo assim perfunctório, superficial, aquela eu te amo. Quando a Bíblia fala de amor, fala de entranhados afetos de misericórdia, é de sentimento de amor profundo nas vísceras, na barriga, no íntimo, nos intestinos. Quando fala aqui de amor, é um amor diferenciado. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E a palavra de Jesus ali, na questão de amor, é uma palavra de enraizamento, de vísceras, de intestino, de coração, em que o amor é tanto que a pessoa chega a sofrer por causa daquele amor. E aqui nós sabemos claramente que quando nós falamos de amor, quando o texto fala assim que o Pai me ama e eu amo o Pai, o amor do Pai pelo Filho é amor de últimas consequências. Então o amor, meus irmãos, não é esse amor da novelinha das 8 ou das 7, não sei que era a novela. Ah, eu te amo. Eu fiquei sabendo de um rapaz que ele apaixonou pela moça, a moça por ele, coisa de adolescente. E ele chegou na frente da casa dela a cavalo, na cidade. E ele berrava: eu te amo. E ela saiu correndo para a janela: eu te amo. E o pai segurando: eu te amo para lá, eu te amo para cá. E naquela luta daquele amor superficial, ela conseguiu escapar, fugiu com o rapaz. Daqui uma semana estava de volta, porque não era amor. Aquilo não é amor, aquilo é paixão. E a paixão, meus irmãos, demora no máximo 1 ano e meio, 2 anos, a paixão foi embora. Paixão não vale nada. Paixão é aquela coisa, aquela volúpia do coração do homem, achando que o mundo vai acabar, mas aquilo não é amor. E quando a palavra de Deus fala das obras da carne, as obras da carne são prostituição, e entra toda a lascívia, entra todas essas coisas ruins e horríveis do coração apaixonado, mas que não é um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro ele permanece. Aconteça o que acontecer, o amor verdadeiro ele é fincado, ele é ali disponível, ele está pronto para defender o que for necessário, até com a própria vida, pelo amor que ele sente pela pessoa. E às vezes eu lembro que a minha filha, Maressa, perguntou para a minha sogra: como a senhora está casada há mais de 50 anos com o meu avô? Como que a senhora ficou tanto tempo num amor que nós sabemos que tinha, ela faleceu? Como ficou tanto esse tempo? Ela, na simplicidade dela, ela falou assim: uma coisa é o amor
E outra coisa é que ele me perdoa muito. Mas na verdade, é a doçura dela, né? Ele me perdoa muito. Amor é isso. É você poder olhar nos olhos, é poder caminhar junto, é atenção, é troca, é perdão, é reciprocidade. É você conseguir caminhar pelo caminho. E eu lembro de Nietzsche, quando Nietzsche fala assim, foi fazer um casamento, e ele falou assim: olha, do casamento eu posso dizer o seguinte: como é que vocês se veem daqui a 30 anos ou eu não caso vocês? Vocês vão estar se amando com essa mesma paixão daqui a 30 anos, você vai ter o que conversar daqui a 30 anos, você vai poder sorrir daqui a 30 anos com a pessoa que você ama. E aí, meus irmãos, voltando para o texto, ali fala assim: eu amo vocês como o Pai me amou. Imagina o tamanho desse amor que Jesus tem por você e por mim. Imagina a grandiosidade desse amor que vai até as últimas. Então vocês falam assim: mas pastor, como é que um homem inocente caminha para aquela cruz e vai ser arrebentado na cruz? É movido pelo amor. Não é o amor do pão de queijo, não é o amor da superficialidade, mas é um amor de entranhas, que ele caminha para aquela cruz e quer amar, e quer amar a você e amar a mim. E o versículo 10 então vem na sequência de amor. Ele fala assim: guarda os meus mandamentos e permaneça no meu amor. Então a perspectiva de amor que Deus tem em você e Cristo tem por você e por mim é que nós retornemos o amor a Ele com a mesma intensidade do amor que Ele nos ama. E no versículo 10 ele fala assim: guarda os meus mandamentos, permaneça no meu amor. E o mandamento de Jesus é esse: perseverar na fé, estar próximo a Ele, ser frutífero, ser obediente, de maneira positiva, que contrasta com o verso 6, o verso anterior, mas agora ele fala para que nós tenhamos esse amor. Porém, ele afirma que se você estiver no meu amor, você será obediente a mim mesmo. E há essa obediência no amor do Senhor como resultado da nossa obediência e o resultado do nosso amor por Ele. Ou seja, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Aqui tem mais uma lição. No Velho Testamento, nós temos, por exemplo, mandamentos. No Velho Testamento nós temos mandamentos. No Novo Testamento nós temos mandamentos também. O mandamento de Jesus, no caso, é o mandamento do amor. Porque eu te amo, eu te escolhi antes de que o mundo existisse. A Bíblia fala sobre isso. E aí tem uma lição para nós aqui também: se Ele nos ama antes que o mundo existisse, é porque quando eu nasci em pecado, eu não tenho nada para dar para Ele. Ele não escolheu depois que eu nasci, mas Ele já me conhecia antes. Ele já tinha a ideia de você e de mim muito antes. E Ele fala assim: seja frutífero, seja obediente. E eu lembro que numa aula de teologia no seminário, o professor falou assim que a essência da teologia cristã é a graça, e a essência da ética cristã é a gratidão. Graça e gratidão, a essência da teologia cristã. Nós não obedecemos a Deus para ficar de bem com Ele, mas somos chamados diante de Deus para sermos totalmente obedientes àquilo que Ele tem para cada um de nós. No versículo 11, ele vai dizer: tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em você, e o gozo de vocês esteja em mim. Então, o que Jesus... Eu gosto de pensar o seguinte: a igreja não tem nada mais rico de compartilhar do que a pessoa de Jesus. Não existe nada mais positivo e amável que nós temos do que a pessoa de Jesus. E ele fala do meu gozo esteja em vós, e o gozo esteja em mim. E aí nós vemos que a Bíblia fala que Jesus é chamado de homens de dores, servo sofredor. Suas dores vão além do que se imagina, além da dor, além da tristeza, além das aflições, toda a humilhação que Ele passou para que você e eu tivéssemos alegria, amor e paz na presença
do nosso Deus. O gozo habita sempre no coração daqueles que dependem da própria ação e da própria pessoa de Deus. O versículo 12 vai dizer assim, nesse texto da palavra de Deus: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lembra que eu falei para vocês que amor é de entranha, amor é de coração, amor é de verdade, que vai lá do fundo do coração de cada um de nós, né? E o versículo 13, na sequência, vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Na sequência nós temos a ideia do que é dito do que o próprio Senhor, quando ele vai dizer no versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porquanto tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então já não chamo vocês de amigo. Eu tenho uma experiência. Eu tive aqui há muito tempo atrás nos Estados Unidos, aqui em Princeton, Dr. Gillespie. Um dia ele falou assim: Jupi, eu te chamo de Jupi, você não precisa me chamar de Dr. Gillespie. Eu falei: tá bom, Dr. Gillespie, eu não tenho jeito. Embora Jesus queira essa intimidade de dizer, vocês não precisam me chamar de Senhor, mas eles jamais deixariam de chamar Jesus de Senhor na vida deles. Aí, meus irmãos, no texto eu já estou indo para o final, mais um pouquinho de paciência dos irmãos. No versículo 18 nós temos aqui uma diversidade para você que é crente, para mim que eu sou crente também. Se o mundo vos odeia, por que nós às vezes somos odiados? Você não entende. A pessoa não gosta de você, de graça. E você pergunta: mas o que eu fiz para essa bendita pessoa? Você não fez nada, mas a pessoa não gosta de você. Ela na verdade não gosta do que está no seu coração, da segurança que você tem no seu coração. E Jesus, adiantando nessa diplomação, no versículo 18, fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se o mundo odeia, é porque odiou o mestre primeiro. E eles não suportam saber que você tem certeza e segurança da sua salvação em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Se fosse do cambalacho, o mundo amaria, o mundo da droga, do sexo, de tudo que não presta, do roubo. Mas nós não somos desse mundo. Jesus está dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor, nem o senhor maior que o seu servo. Ele fala: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. E se não viera e nem lhes houvera falado, pecado não teriam, porque eles viram que Jesus era do Senhor, que Jesus fazia milagre, que Jesus curava. Eles sabiam que Jesus era do Pai, mas porque eles recusavam a Jesus, eles recusavam também o Pai. E Jesus está falando isso nesse momento da formatura. Se eu não tivesse feito entre ele tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que a palavra que se cumpra, que está escrito na lei: odiaram-me sem motivo. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A palavra dessa manhã, então, meus irmãos, é um alento de Jesus, uma fortificação, para que você e eu venhamos a ter uma dependência maior do Senhor, como discípulos de Jesus. E como discípulos, nós olhamos as palavras de Jesus. Como discípulos, nós queremos caminhar como Jesus, orar como Jesus orava, como Jesus ensinou a orar. E Jesus, quando ensinou a orar, eu falei aqui no começo, ele ensinou a orar a oração, que é um modelo, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado. Ele ensinou essa oração. Ele não ensinou a rezar.
Jesus nunca falou de reza, mas ele falou totalmente ao contrário. Um diácono deve acompanhar essa pessoa que saiu ali. Já saiu, ótimo, ótimo. Vamos curvar as cabeças, vamos orar aqui em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor Deus, pelo que nós falamos aqui nessa manhã, do custo do discipulado, de pertencimento à pessoa de Jesus. E eu peço encarecidamente, intercedendo como pastor do Evangelho de Cristo, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui pela manhã e por aqueles que estão ouvindo via internet essa palavra nessa manhã, para que eles permaneçam, para que eles creiam, permaneçam e frutifiquem, e tenham a consciência da importância de serem servos e discípulos do Senhor, que iguais aos discípulos do passado, todos nós também sejamos diplomados na palavra que o Senhor tem dado ao nosso coração. Edifica a tua igreja e sustenta-nos pela graça do teu amor, é o que nós te pedimos, orando sempre em nome de Jesus. Amém e amém.